gente, é algo transformador, é algo revelador, e eu quero compartilhar com você uma palavra hoje, uma palavra de Deus, aquilo que falou demais ao meu coração, que mexeu demais comigo essa semana. Confesso para você que quando o Bispão falou que eu iria pregar hoje, eu estava estudando durante a semana e Deus me deu uma palavra ontem. Foi uma palavra que eu queria falar outras coisas e Deus falou, não, você vai falar isso, porque é isso realmente que também você precisa estar mais alinhado comigo. E Deus foi trabalhando no meu coração. E eu quero falar com você hoje sobre o impacto do relacionamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. A gente vai ler Colossenses, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Se você puder anotar e se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria o impacto do relacionamento. Você vai ver o quão impactantes são os relacionamentos e o relacionamento que nós temos com Deus, com Jesus, na nossa vida, na nossa caminhada cristã. E é sobre isso que eu quero falar com você. Bom, Colossenses, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 11, a palavra de Deus, ela diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e que em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento. Agora eu quero que você preste atenção nisso daqui, irmão. Crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecido em todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria. Meu relacionamento, o impacto de um relacionamento com Deus está muito ligado a um conhecimento que você tem de Deus. E aqui, depois, eu quero dar um parâmetro para você entre duas igrejas, a igreja de Coríntios e a igreja primitiva. Começou lá em Atos, com Pedro, Tiago e João. E a gente vai, ao decorrer da história, eu quero poder bater um papo com você. E a minha expectativa essa noite, em nome de Jesus, é que você possa se atentar ao seu relacionamento com Jesus. Como que está o seu relacionamento com Jesus? Como que está o relacionamento com as pessoas que te cercam? Como que estão os relacionamentos com os seus filhos, com o seu marido, com os seus amigos, com os seus irmãos? Como está a sua vida de relacionamento? Porque você vai ver ao longo da pregação que o relacionamento, ele tanto dá destino, como ele impacta diretamente na tua vida e te influencia. Porque quando nós conhecemos alguém, quando nós nos relacionamos com alguém, você vai ver que a palavra conhecer, o conhecimento, ela está muito ligada ao grego que é chamado iada. E essa palavra iada, ela está ligada ao conhecer intimamente. E é sobre isso que eu quero, em alguns minutos, poder falar com você algo que mexeu demais ao meu coração. E que em nome de Jesus, toque você, toque no seu coração, e que o seu relacionamento com Jesus, a partir de hoje, venha estar cada vez mais abundante em nome de Jesus. O relacionamento com o Senhor te mostra quem Ele é e te fortalece. O relacionamento com o Senhor, Ele te mostra quem Ele é e Ele te fortalece. Em Salmos capítulo 37, versículo 23, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: ainda que caia, Ele te levanta. Em Salmos 121, a palavra de Deus, ela diz algo para nós: Ele é o teu socorro. Em Salmos 40, versículo 1, a palavra de Deus diz: Ele te ouve. Isso tudo vem através do conhecer a Deus, porque quando você conhece, tem intimidade, tem relacionamento, a palavra de Deus, ela vem te trazendo lembranças na tua adversidade. Em Hebreus fala muito isso para nós, fala assim: ei, você quer ser fortalecido no caminho da fé, então lembre das coisas que os passados fizeram lá atrás. E isso tudo vai te trazer esperança, um bálsamo, para que você consiga passar pelas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Então o relacionamento com o Senhor, ele te mostra quem Ele é. E o mais interessante, que o relacionamento com o Senhor Jesus, ele te mostra que a redenção, ela foi o resgate de Deus, e ela nos trouxe aquilo que já era acessível a nós. Eu falei acerca disso uma vez, eu quero repetir alguns textos com você. Talvez você não pegue esses textos agora para ler, eu vou te dar a referência, mas vai meditando aí, depois você anota, vê o vídeo de novo e estuda na sua casa. Mas o relacionamento com Deus, ele te dá agora o quê? Você agora passa a experimentar a paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Agora, através de um relacionamento com Cristo Jesus e conhecendo Ele, você passa a ter ausência de ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Quando você e eu temos um relacionamento com Cristo Jesus, baseado na sua palavra, e agora o conhecemos, e quando nós conhecemos, nós temos uma profundidade na intimidade, no relacionamento com Ele, agora você passa a experimentar a proteção que vem em meio aos desertos. Salmos 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, eu estou comentando textos com você para te dar ênfase no começo da pregação, para que você entenda que muitas vezes você está passando por algumas coisas, que são sim adversidades, que são sim problemas, e nós precisamos de uma palavra muitas vezes de fé, de motivação, mas você tem essa palavra de fé e de motivação acessível na sua casa. Se você tiver um relacionamento com Cristo Jesus, quando você estiver passando por tudo que você está passando, ou vivenciando, ou vivendo, você vai nos textos, e outra, olha só que loucura, o relacionamento com Jesus, agora você começa a experimentar o cuidado de Deus. Salmos, capítulo 91, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Quando você tem um relacionamento com Cristo Jesus, e conhece e se chega a Ele, agora você não está mais sozinho. Romanos capítulo 8, versículo 37, a palavra de Deus diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando você tem um relacionamento com Cristo Jesus, e agora você o conhece, e agora você tem intimidade com Ele, toda essa palavra que abunda a vida, ela vem sobre a tua vida, sobre a vida das pessoas que você se relaciona, sobre a tua casa, sobre os teus. E eu quero, em nome de Jesus, te trazer algo essa noite que possa te motivar na palavra de Deus, acerca de um relacionamento com Cristo Jesus, que vai superabundar os teus relacionamentos e a tua vida. E muito mais, quando uma pessoa não tem um relacionamento com Deus, e ela passa a ter agora, quando você está em Cristo Jesus, você tem acesso à salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Tenha um relacionamento com Jesus. A partir da pregação, a partir daquilo que nós vamos conversar hoje, em nome de Jesus, se atente na palavra, o impacto do relacionamento, porque você vai ver ao longo daquilo que nós vamos falar, que relacionamentos dão destinos. Eu quero te trazer uma ilustração. Jackson, mas por que relacionamento eles formam destinos, ou eles impactam diretamente no meu futuro lá na frente? Tem uma ilustração que eu não sei se você já ouviu essa história, ou se eu já contei, mas enfim, se eu já contei eu vou contar de novo. Amém? Você ouve aí mais uma vez para reforçar. A história é sobre uma águia. Olha só que interessante, porque a Bíblia diz, né, a Bíblia traz muita simbologia da águia, como poder, como autoridade, como grandeza de Deus sobre as nossas vidas. E olha só que interessante, de repente um fazendeiro um dia ele queria criar uma águia. O fazendeiro queria porque queria ter uma águia. E aí ele vai até uma montanha, ele sobe lá no ninho da águia, ele pega esse ovo e ele traz para a fazenda dele. Só que aonde que ele coloca o ovo da águia para ser chocado e criado? Num galinheiro pelas galinhas. E o mais interessante de tudo isso, irmãos, é que aquela águia, ela foi criada no meio daquele ambiente, tendo um relacionamento com aqueles animais, que muitas vezes não era o tipo de animal que ele era, ou intencionava aquilo que ele poderia fazer, o que ela poderia fazer. E a águia ali, ela é criada pelas galinhas, ela é criada pelos pintinhos, e ela está ali naquele convívio, naquele relacionamento diário. Só que alguma coisa dentro daquela águia mostrava para ela que ela estava no lugar errado. Alguma coisa dentro dela, eu não sei em você se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu muitas vezes. Às vezes você olha para a tua vida, às vezes você olha para você e você fala: meu, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa dentro de mim que às vezes está errado dentro desse caminho. Pois com aquela águia acontecia exatamente assim. Ela vivia no meio daquele galinheiro, ela vivia no meio daquelas galinhas, daqueles pintinhos, mas ela não se identificava, ela sabia que ela não pertencia àquele lugar e àqueles relacionamentos. De repente, um belo dia, começa a chover muito, e tem uma grande tempestade, e as galinhas, que é tipo de galinha, ficam toda apavorada, elas batem a cabeça uma na outra, correm para o galinheiro apavoradas por conta da chuva. De repente, os animais daquela fazenda também, eles correm, querendo se esconder daquela chuva.
Só que por muitas vezes a águia tentou voar, a águia tentou se descobrir, a águia tentou fazer algumas coisas, e aquele fazendeiro foi e cortou as asas daquela águia para que ela não batesse voo e para que ela não voasse dali daquela fazenda. Só que quando houve aquela tempestade, o fazendeiro se esqueceu de cortar as asas dessa águia. E olha só que interessante, enquanto todo mundo estava correndo, enquanto todo mundo estava fugindo, enquanto todo mundo estava apavorado com o caos, aquilo que estava diante dos seus olhos, a águia, ela estava olhando para aquela tempestade, não vendo a hora de enfrentar tudo aquilo e romper e voar por lugares mais altos. O interessante dessa história é que algo na natureza da águia, algo dentro dela, mostrava para ela, quando ela olhava para aquelas galinhas, aqueles pintinhos apavorados, ela falava, algo está errado, eu não sou assim, eu estou no meio desse ambiente, eu me relacionei com esses animais, mas eu não sou assim. Tem algo dentro de mim que quer romper, tem algo dentro de mim que quer ir muito mais longe daquilo que o ambiente me mostra que eu posso alcançar e chegar. E aí a história diz que aquela águia, ela olha para o alto e ela vê uma águia voando acima da tempestade. E aquela águia, ela dá um grito agudo e muito alto. E aquela águia que está lá embaixo, ela abre as suas asas. E ela, por um impulso, percebe que as suas asas não estão cortadas. Ela olha para cima, ela bate as asas, ela voa, rompe a tempestade e voa sobre a tempestade. O que eu queria comentar com você, ilustrando nessa história, trazendo essa ilustração no começo da pregação, é que relacionamentos formam destinos. O relacionamento, ele pode até te influenciar com as pessoas, com o meio aonde você está, mas ele não determina a tua vida. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. O porquê você está fraco? Eu queria te fazer algumas perguntas para de repente mexer com você essa noite. Quem é você? Qual que é a tua identidade? O que a sua vida significa ao ponto de hoje, da onde você está e olhando lá para frente? Quem é você? Cara, muitas vezes nós não somos definidos. Eu vi isso e achei demais, porque nós não somos definidos pelas curtidas no Facebook, pelos likes no YouTube. Nós não somos definidos pelos elogios ou pelas pessoas que nos aplaudem. Nós somos definidos pelo amor de um só, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E é por isso que nós precisamos voltar o mais rápido possível a um relacionamento com Cristo Jesus. Você vai perceber que desesperadamente eu e você precisamos nos relacionar com Cristo Jesus e impactar as pessoas que estão à nossa volta. E por que eu e você estamos fracos? A Bíblia diz que veio uma grande fraqueza sobre a igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos dormem. Por conta disso o que, Jackson? Por conta do que? Por conta dessas lutas que aquela igreja enfrentava. Eles estavam divididos, eles tinham cometido imoralidades, eles processavam uns aos outros, eles tinham os ricos que comiam muito melhor e sobravam as migalhas para os pobres. Aquela igreja, ela combatia muitas vezes, quando eu digo igreja, eu digo nós, com aquilo tudo que estava acontecendo. E eles estavam se mantendo fracos, porque eles não tinham um relacionamento com Cristo Jesus. Cara, quando você olha esse paralelo, gente, isso aqui é demais, vem comigo em nome de Jesus, presta atenção. Quando você olha um paralelo da igreja de Coríntios, quando você percebe a igreja primitiva que começou lá em Atos, a Bíblia diz, eu quero te dar alguns dados para que você possa entender aquilo que eu estou te falando. A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela foi 30 a 35 anos depois de Cristo. A igreja de Corinto, ela foi 50 a 55 anos, 60 depois de Cristo. Se você for fazer as contas, tem 20 anos só de diferença. A Bíblia diz que a igreja de Corinto, ela nem conseguiu influenciar ou transformar a sua própria cidade de Corinto.
Agora a igreja primitiva, aquela igreja de Atos, gente, eu quero ler algumas coisas para vocês, porque a igreja primitiva, eles convertiam cidades inteiras. A Bíblia diz que toda Samaria ouviu a palavra de Deus, toda Samaria ouviu a palavra de Deus através da igreja primitiva. Em Jope, cada pessoa da cidade foi salva. Aí a Bíblia diz que em Corona, cada habitante de Corona foi salvo. A Bíblia diz que eles andavam pelas ruas e as pessoas eram curadas. Eu quero que você imagine, porque muitas vezes a gente imagina aquele texto que diz que Pedro, a sombra dele curava quando ele passava pelas pessoas. Muitas vezes, não sei você, mas eu já tive a visão desse texto, mais ou menos assim, coloca aqui, as pessoas, em fila, no chão, deitadas, porque Pedro ele vai passar com a sua sombra e vai curar. E aí você entende que na verdade Pedro fazia isso intencionalmente, ou seja, ele fala, eu vou passar aqui e a minha sombra vai curar. Cara, não é bem isso que acontece. A Bíblia fala que em toda a cidade que a igreja primitiva ia, havia transformação. Todos conheciam o evangelho, todos eram transformados, todos eram curados, todos eram impactados com o relacionamento que esses homens tiveram com Jesus. E agora eles estão impactando através desse relacionamento, através desse conhecimento que eles tiveram com Jesus. Só que a Bíblia diz o seguinte para nós, que quando ouviam que esses homens iriam entrar na cidade, as pessoas corriam e jogavam as pessoas nas ruas. Eu fico imaginando você na cidade de Santos, com esse coronavírus, com tudo isso que está acontecendo, você, está chegando, cara, os discípulos, pega todo mundo, joga no meio da rua. E aí Pedro, eu imagino que Pedro ia passando, sem entender, às vezes ia passando, e quando ele passava, as pessoas eram curadas, transformadas e restauradas no poder da palavra de Deus. Cara, uma vida de relacionamento com Cristo Jesus é uma vida de milagres. Uma vida de relacionamento com Cristo Jesus é uma vida que aonde você está, não há espaço para o normal. Não há espaço para a comodidade, não há espaço para o natural. O sobrenatural, ele tem que invadir a sua vida, a sua casa, aonde você está, mediante o teu relacionamento com Cristo Jesus. É impossível você se relacionar com o Messias, com aquele que, ressuscitou dos mortos, com aquele que foi no Hades, pegou a chave do inferno, com aquele que te deu vida em abundância e te promete a promessa vindoura e não haver transformação. Pensa só em você entrando nos hospitais e de repente os hospitais ficarem sem ninguém, vazios, por conta daquilo que está em você, do relacionamento que está em você, trazer cura e transformação. Em nome de Jesus, cara, que você não perca o foco, que você continue aqui comigo. Em Atos capítulo 17, versículo 6, Atos capítulo 17, versículo 6, a palavra diz assim: e não os achando, trouxeram Jason, alguns irmãos, à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transformado o mundo chegaram aqui também. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui, cara. Pedro, Tiago, João, os discípulos, eles entram naquela cidade, e toda cidade que esses caras entram, eles transformavam, por conta do relacionamento que eles tinham com Jesus. E aí os judeus estavam loucos, desesperados, querendo pegar eles de qualquer jeito. E eles ficaram sabendo que Jason tinha hospedado os discípulos na sua casa. Então os judeus chamam os homens mais perversos, assassinos, mau caráter, homens ruins, para que eles fossem à casa de Jason, para encontrar os discípulos lá. Só que os discípulos não estavam lá. E aí eles levam Jason para os magistrados, para poder interrogá-lo. E perguntam, eu queria que você prestasse atenção comigo, irmão, em nome de Jesus. E aí eles fazem a pergunta para Jason: ei Jason, cadê aqueles que por onde passam transformam o mundo? Cadê aqueles que por onde passam transformam o mundo? Você sabe qual que era a dificuldade que os discípulos tinham? A dificuldade que os discípulos de Jesus tinham eram de convencer as pessoas que eles não eram deuses. Eu queria que você prestasse atenção nisso comigo. A dificuldade que os discípulos de Jesus tinham era de convencer as pessoas que eles não eram deuses e que eles não eram super-heróis. Do tamanho da graça, do tamanho do poder, do tamanho da autoridade, do tamanho do relacionamento que eles tinham com Jesus.
Como que está a sua vida de relacionamento com Jesus? Cara, nessa quarentena, muitas pessoas, elas tiveram seu relacionamento com Jesus, cara, de uma forma potencializada. Agora tem pessoas que tiveram seu relacionamento com Jesus de uma forma totalmente abatida. Tem pessoas, cara, que estão, a pastora tinha comentado isso em alguns cursos que eles estavam fazendo, em algumas palestras que eu ouvi, que pessoas se separaram na quarentena por não aguentarem conviver o dia inteiro com o seu cônjuge. Eu queria que você parasse para pensar como estão os seus relacionamentos. Lembra, relacionamentos definem destino. Pessoas, depois de conviverem com pessoas que estavam convivendo há anos, mas na verdade as pessoas ficam muito mais fora, trabalhando do que em casa, então a convivência até que é bacana. Chega em casa, chega à tarde, de repente dá um beijinho e tal, conversa um pouquinho, come, vai dormir, no dia seguinte acontece aquilo de novo. Tá tudo tranquilo. Agora, quando ficaram horas convivendo, dias, aí começaram os problemas. Porque não conseguiram se relacionar. E eu queria te fazer essa pergunta: como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos? E vamos lá. Eu queria te fazer mais algumas perguntas para realmente mexer com você. Como mexeu comigo essa palavra? Por que não impactamos como igreja primitiva? Por que não impactamos as nossas próprias vidas? Por que não impactamos os filhos? E por que não impactamos os nossos pais? Por que não impactamos os nossos amigos? Por que não impactamos? E aí, respondendo a primeira pergunta lá em cima, o porquê nós estamos fracos? Porque nos falta conhecer a Deus através de um relacionamento com Ele. Nos falta conhecer a Deus através de um relacionamento com Ele. Abre a tua Bíblia em Daniel, capítulo 11, versículo 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32 diz o seguinte: aos violadores da aliança, Ele com lisonjas perverterá. Agora presta atenção na outra parte do versículo, vírgula, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. A diferença da igreja de Coríntios, que eles estavam fracos, como diz o texto, dormindo e muitas vezes doentes. Vem o texto de Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz que aqueles que conhecem ao Senhor se tornam fortes e fazem proezas. Cara, qual que é o segredo? O segredo é a gente conhecer a Deus. Eu queria que você pensasse, como está a sua vida com Deus? Nessa quarentena, como está o seu relacionamento com Jesus? Nessa quarentena, como estão os seus relacionamentos com seus filhos? Como estão os seus relacionamentos com seus pais, com seus amigos, com os irmãos das igrejas, ou da igreja? Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho hoje comigo, e como Deus me levou. Gente, eu estava orando, eu estava estudando, eu estava meditando na palavra de Deus, eu tinha tantas outras coisas para falar, tantos outros textos que já estavam prontos, e quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a digitar, eu não consegui terminar, eu comecei a chorar, ao ponto de eu me lembrar como está o meu relacionamento com Jesus, e tudo aquilo que Ele fez para que eu tivesse um relacionamento com Ele. Eu vou aqui dar uma olhadinha, que o Bispão fala que a gente tem que dar uma olhadinha aqui, senão fica chato, né, Bispão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, é que eu me empolgo, eu vou embora e acabo não olhando aqui as mensagens. Fernanda Garrido, glória a Deus, você está aí. Creuza, Deus abençoe a sua vida. Andréa Coutinho, Renata, a senhora Ademir, Rafael Lima, Lindaura, glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aqui com a gente. Glória a Deus. A minha irmã Jaqueline, um beijo, Deus te abençoe. Cida do Emerson, Deus te abençoe. Senhor Ademir, glória a Deus. Deus abençoe o Daniel Medeiros, em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu irmão. A Nilzinha, Deus abençoe. Daniela, a Letícia que está aqui com a gente, do Bispo, Deus abençoe Lucas, Deus abençoe Lira, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, que estão aqui com a gente. E vamos lá, eu quero conversar mais algumas coisas com você, em nome de Jesus.
Deus levou Jesus, olha só que interessante isso, gente. Deus levou Jesus até a cruz, para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele novamente. E eu queria que você pensasse nisso. Deus levou Jesus até a cruz, para que nós pudéssemos ter um relacionamento de novo com Ele. Eu estava ontem conversando com jovens, e a gente estava trocando uma ideia, né, fazendo um call ali no Zoom, a gente batendo um papo com algumas pessoas, com alguns jovens, e a gente entrou nesse tema. E olha só que interessante isso. Qual que é o sentido da cruz? Eu queria que você pensasse nisso. A cruz, ela quer dizer que Deus rompeu todos os limites para que você pudesse se relacionar novamente com Ele. O significado da cruz diz que Deus rompeu todos os seus limites para que você pudesse se relacionar de novo com Ele. Obrigado, Bill. Deus te abençoe, meu irmão. Cara, Deus, Ele entregou tudo de si. Deus rompeu todos os limites para que eu e você pudéssemos nos relacionar de novo com Ele. Através do pecado, nosso relacionamento com Deus foi rompido, mas através de Jesus Cristo, através do Messias, através do segundo Adão, como diz lá Paulo, em Romanos capítulo 5, nós agora somos reconciliados com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus. Como que está o seu relacionamento com Jesus? Como que está o seu relacionamento com Deus? Deus, Ele usa muito a figura do casamento para Ele falar sobre um relacionamento com Ele. Em Gênesis, a gente vai ver, Gênesis capítulo 4, versículo 1, que conheceu Adão conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e concebeu. Em Gênesis capítulo 54, versículo 5 diz, pois o seu Criador é o seu marido. E outro texto para a gente dar força a isso daqui, Efésios capítulo 5, 31 a 32 diz, o homem se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão um só. E o versículo 32, e isto é um grande mistério para ilustrar de como Cristo e a igreja são um só. Meu Deus, o tempo todo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Ele vem usar a figura do casamento para ilustrar um relacionamento que Deus tem com a sua igreja, que Deus tem com o homem. Eu queria te trazer uma outra ilustração para que você pudesse, de repente, entender como que está o seu relacionamento com Jesus. Eu vi esse vídeo, não dá para passar o vídeo aqui, mas enfim, depois de repente eu mando para você. O vídeo ele diz o seguinte, um casal, eles vão jantar, e aí esse casal, eles estão reunidos, eles vão jantar, e de repente a esposa chega para o esposo e fala, nossa, esse é o nosso restaurante preferido. E o esposo fala, restaurante preferido? Eu nunca vim aqui. Ela fala, mas é o nosso preferido. Ele não entende muito, mas beleza, o papo continua. E aí vem o cardápio, o garçom traz o cardápio, e aquela mulher, ela começa a pedir muitas coisas, e o marido dela fala, nossa amor, mas como você está com fome? E ela fala assim para ele, exatamente, eu estou com fome porque agora a gente vai comer por dois, são para duas pessoas. E aí ele fica todo entusiasmado, ele fica feliz, ele fala assim, nossa, é para duas pessoas? Como assim? Aí ela fala assim, exatamente, ele já está vindo aí. Ela fala, nossa, ele fala, nossa amor, então quer dizer que a gente está esperando um bebê, e é um menino, ele está chegando, e de repente chega um homem, e senta do lado deles. E aí ele falou, amigão, o que está acontecendo aqui? E ela fala assim, não amor, eu chamei, é o meu namorado de escola. Ele fala assim, mas como assim? É teu namorado de escola? O que está acontecendo aqui? E aí de repente no meio da conversa chega um outro homem, toca nela, e fala assim para ela, oi minha querida, tudo bom? Aí o cara fala, ei, peraí, oi minha querida, namorado de escola, o que está acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, amor, vamos conversar. Ela fala assim, para com isso, você está me passando um constrangimento, para de fazer vexame no meio dos nossos convidados. E aí de repente vem um outro homem, dá um beijo na boca dela e fala, querida, desculpa, mas eu cheguei um pouco atrasado. E aí o marido dela levanta da cadeira e fala, meu, o que está acontecendo aqui? Como assim? Vem teu ex-namorado, vem um cara, beija na tua boca, o que está acontecendo aqui? E o pior de tudo, segue comigo essa história, gente. O pior de tudo é que ela fica mais espantada do que ele. Porque ela olha para ele e fala assim, mas peraí, eu não estou entendendo por que você está tão espantado assim. Para de ser egoísta, ela fala para ele. 90% da minha atenção é para você. E você é o meu predileto. Por que você está com ciúmes? E por que você está com todo esse egoísmo com esses outros que estão aqui? E aí ele continua remoendo com ela, ela se levanta indignada e ela vai embora. Parece que ela não estava entendendo a situação. Parece que ela não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Deixa eu te dar um paralelo através do relacionamento. Quando Deus
Ele usa a figura do casamento para mostrar o relacionamento nosso com Jesus. A igreja tem um relacionamento de novo com Cristo, porque através daquela cruz do Calvário, o relacionamento uma vez tinha sido rompido pelo pecado do homem, e aí na cruz, Cristo, Ele restabeleceu esse relacionamento. Cristo é o marido, Ele é o noivo, e Ele está esperando a sua igreja no altar. Só que a Bíblia diz que essa igreja ela vai estar vestida de branco, e vai ter o caminho da marcha pré-nupcial da noiva. E aí de repente essa noiva ela vai fixar os olhos em Jesus, e ela vai só olhar para o marido que está no altar. Ela não vai conseguir ter mais tempo para os outros ex-namorados, para as coisas que estavam acontecendo lá atrás. Está conseguindo entender aquilo que eu estou querendo te dizer? Porque muitas vezes eu e você, nós estamos igual essa mulher num relacionamento com Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, isso não é uma palavra de peso, mas muito pelo contrário, isso é uma palavra de graça, de fé e de esperança, para que nesses dias de hoje, o teu relacionamento com Jesus, ele venha a ser aflorado, e você possa viver coisas incríveis em Cristo Jesus. E aí muitas vezes o nosso relacionamento com Jesus está igual ao relacionamento dessa mulher com o marido, e a gente olha e fala: ei Jesus, 90% do meu tempo é com o Senhor é o mais importante. Aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Hoje eu estou cheio de pergunta, mas é porque trazem reflexão para você. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Você se casaria com um homem assim? Ou você se casaria com uma mulher assim? Eu tenho certeza da resposta, que é claro que não. E aí eu te faço uma outra pergunta. E por que Deus tem que se casar comigo e com você? Eu queria que você pensasse nisso, irmão, em nome de Jesus. Não leva como um peso, mas leva como uma palavra de muita esperança e abundância para o teu coração. Porque os teus relacionamentos hoje definem o teu futuro lá na frente. Como que está o seu relacionamento com Jesus Cristo? Como que está a sua vida com Jesus? Os relacionamentos, olha só que interessante isso. Os relacionamentos que você constrói determinam muito sobre o seu futuro. Jackson, por que você fala tanto sobre futuro que está ligado a relacionamentos? Porque aquilo que você está vivendo hoje vai determinar totalmente os dias que você vai viver lá na frente. Então muitas vezes eu não estou falando que você tem que ser ansioso e só olhar para frente. Você tem que viver o seu presente, esquecer o seu passado de coisas ruins para não ficar preso lá, mas viver o presente apontando o teu destino para o futuro. Porque o que você faz hoje está determinando lá na frente. E os teus relacionamentos, com quem você se relaciona, está direcionando totalmente o teu futuro e o teu destino lá na frente. E olha só que interessante isso. Os relacionamentos que você constrói hoje, eles determinam muito o seu futuro. Ande com quem tem mais fé do que você. Cara, ande com quem tem mais fé do que você. Ah, Jackson, é assim. É assim. Porque aqueles que não têm mais fé do que você vai ajudar, você vai abençoar. E muitas vezes você tem que andar com pessoas que têm muito mais fé do que você, para que elas possam te fortalecer. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5 o seguinte: tenha um relacionamento com quem provoca milagres. A Bíblia diz que esse homem paralítico, ele não foi curado pela fé dele, mas ele foi curado pela fé dos amigos dele, pela sua network, pela sua rede de relacionamentos, pelos seus relacionamentos, que pegaram, olharam para ele e falaram assim: ei, eu sei quem pode te curar. Cara, Jesus, ele está aqui, ele está ensinando, ele está numa casa, vamos lá. E aí os amigos pegam ele, colocam numa maca, sobem em cima do telhado e descem esse homem ali. E a palavra de Deus diz que esse homem é curado, mas não pela fé dele, mas pelos relacionamentos que ele construiu. Com quem você tem se relacionado? Cara, isso aqui é muito forte. Ande com pessoas que tenham mais fé do que você. Só que ao contrário disso, em João capítulo 5, diz ali do paralítico de Betesda. Ali fala que as águas se agitavam quando o anjo descia, e o primeiro que entrava naquele poço era curado. A Bíblia diz que esse homem, durante 38 anos, quando Jesus vai bater um papo com ele, fala: ei, o que está acontecendo? O que você quer? E aí ele fala assim: ei, durante 38 anos, eu estou aqui nesse tanque, e ninguém me jogou aqui dentro.
Muitas vezes você tem relacionamentos que não provocam milagres na tua vida. Muitas vezes você tem relacionamentos com que pessoas que só te colocam para baixo, que só te puxam para baixo. Com quem você tem se relacionado? Quais que são os seus relacionamentos? Aí você fala de repente, poxa, Jackson, mas calma aí, é acepção de pessoas? Não, não é. Jesus tinha 12 discípulos, só que tinham 3 amigos. Cara, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, ele está lá com Pedro, Tiago e João. Quando Jesus tinha que levar alguém, que escolher alguém, que conversar com alguém, ele conversava com Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12 discípulos, mas ele tinha 3 pessoas que ele se relacionava muito mais do que com os 12. Cara, eu queria falar algo para você. Não conte sonhos para quem não sonha com você. Não conte sonhos para quem não está sonhando com você, porque os seus relacionamentos, eles determinam o teu destino. Isso é muito sério. Jesus nos ensina isso. Que tinha 12, mas tinha 3, que esses 3 sim, era a roda dos íntimos. E aqui a gente já está mais do meio da pregação. Corresponda a esse relacionamento em nome de Jesus. Abre lá a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho e façam valer a pena. Isso daqui, quando eu ouvi, me transformou demais. Façam valer a pena. Quantos aqui de vocês já viram o filme O Resgate do Soldado Ryan? Cara, esse filme ele fala muito ao nosso coração, porque no Resgate do Soldado Ryan tem algumas cenas que os caras que vão resgatar ele dizem assim: muitos estão morrendo, a gente está tendo muitas baixas para resgatar esse único homem que realmente ele faça valer a pena todo esse sacrifício. E aí diz que no final do filme, eu quero ler para você para eu não me perder em nada, o soldado Ryan, ele já está um pouco velho, capenga, ele diz o seguinte, no final do filme ele fala assim, ó: eu tentei viver. Mas por que ele fala essa frase? Antes deixa eu trazer um contexto para você, porque ele está lendo o nome de todas as pessoas que resgataram ele, e ele, ao ler essa lista de todas as pessoas que resgataram ele, ele fica muito, muito emocionado, e ele fala o seguinte: eu tentei viver da melhor forma possível, porque eu sei que vocês pagaram um preço grande para que eu vivesse. Aí ele diz o seguinte: agora eu vou viver da melhor forma possível. Texto em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, completa isso. Assim, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho e façam valer a pena. Ei, em nome de Jesus, nós temos consciência do sacrifício de Jesus Cristo pela minha e pela sua vida, para que nós pudéssemos agora se achegar a Deus e voltar a um relacionamento com Ele. Faça valer a pena a vida digna do Evangelho em nome de Jesus. Cara, faça valer a pena na tua casa, com os teus filhos, com os teus amigos, no meio que você convive, faça valer a pena. Faça valer a pena a vida e o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário por você, porque Deus rompeu todos os limites para que você pudesse se relacionar de novo com Ele e com Deus. Então faça valer a pena nessa quarentena, volte ao relacionamento com Cristo Jesus. De repente você está me assistindo aqui, cara, você está fraco na fé. Você está me assistindo, cara, você fala: Jackson, eu não consigo orar, Jackson, eu não consigo ler a Bíblia, Jackson, eu estou em dias realmente tristes, em dias ruins, eu perdi o emprego, eu não sei o que vai acontecer daqui mais para frente, eu só estou recebendo a segunda parcela dos R$600 que me foi disponibilizado pelo governo, eu não sei mais o que eu vou fazer. A Bíblia ela diz para nós: ei, tenha um relacionamento com Jesus, porque Ele tem todas as respostas para aquilo que você está passando hoje. Além daquilo que o homem possa te falar, além daquilo que o homem possa te prometer, além daquilo que as circunstâncias ao seu redor possam te provar que tudo está ao contrário e que tudo vai ao pior. Ei, quando você tem um relacionamento com Cristo Jesus, você se lembra de tudo aquilo que Ele fez por você.
você faz valer a pena, você lembra de todas as coisas que os antigos já fizeram por meio da fé, porque tiveram um relacionamento com Jesus. Volte a um relacionamento com Jesus. Você que está nos ouvindo e de repente você, alguém compartilhou esse link com você e você não conhece Jesus, e você sentiu um vazio na tua vida por muitos anos, há muito tempo, deixa eu te falar algo, cara, esse vazio, esse algo dentro de você, só vai ser completo, não com uma namorada, não com um casamento, não com um relacionamento com qualquer outra pessoa, a não ser com Jesus Cristo. Se relacione com Jesus. Volte a sua vida de fé com Jesus. Em Hebreus capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz para nós algo que é muito empolgante, irmãos. Assim, eu gosto de pregar muitas vezes com muita empolgação, e não é porque às vezes eu estou empolgado e eu fico gritando, é porque, cara, eu não sei, mas mexe comigo. Eu não sei se mexe com você, mas mexe comigo. A palavra de Deus, ela vem com tanto impacto sobre a minha vida, na realidade daquilo que Deus tem para nós, que não tem como nós não ficarmos empolgados. Cara, e essa realidade, em nome de Jesus, eu desafio a você: leia a Bíblia, ore, jejue e tenha um relacionamento com Cristo, que você vai ver que, cara, em momentos que você estiver passando difícil na sua vida, momentos difíceis, cara, você vai estar com bom ânimo, você vai estar com fé e com esperança, e animando outras pessoas, independente daquilo que você está passando. Em Hebreus capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, e eles recebem a bênção da parte de Deus. Cara, quando você tem um relacionamento com Jesus, a Bíblia está falando aqui que a chuva, ela cai para todo mundo. A chuva, ela cai para aquela terra que está cheia de espinhos e abrolhos. A chuva cai para todos os campos, porque se a chuva não caísse para todo mundo, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Em Romanos, fala que Jesus não faz acepção de pessoas. Capítulo 2. Então, se a chuva cai para todo mundo, qual que é a diferença para que eu possa colher e superabundar? O texto diz para nós: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. Você só consegue superabundar se essa chuva que cai sobre a sua terra, que é o seu coração, você absorver através de um relacionamento com Ele. É uma parábola, é uma ilustração que traz para nós o autor de Hebreus. Cara, é o relacionamento com Jesus que faz com que você absorva esse rio de águas vivas que fluem do trono de Deus, que flui do trono do Altíssimo. Isso para mim é demais. Cara, eu queria te trazer um exemplo, porque tem muitas pessoas às vezes que falam: Jackson, nossa, mas eu já tive tantas experiências com o Espírito Santo, mas eu já tive tantas experiências com Deus, mas eu já tive, cara, tanto sobrenatural do poder de Deus, do Espírito Santo na minha vida. Deixa eu te falar algo. Eu tenho 32 anos. Eu ouvi esse exemplo e eu quero compartilhar com você, que é demais. Cara, eu tenho 32 anos, vamos supor que eu coma 1 quilo por dia. São 365 dias. Faz aí 365 vezes 32. Vão dar, sei lá, 11 toneladas e pouco. Cara, pensa nessa igreja, 11 toneladas de alimento que eu já comi, que eu ingeri. Esse espaço aqui ele estaria totalmente cheio. Mas se eu olhasse para toda essa quantidade de alimento que eu inseri, que eu comi, e falasse assim: bom, agora eu não preciso me alimentar mais, eu estou bem. Sabe o que iria acontecer comigo? Eu iria morrer. Só que muitas vezes a gente já teve tantas experiências com o Espírito Santo, e pessoas que já tiveram experiências com o Espírito Santo, e deixa eu te falar algo: se você não continuar se alimentando desse relacionamento, você morre. Nós morremos espiritualmente. Não é porque eu comi mais de 1 tonelada de alimento ao longo desses 32 anos que eu não preciso comer mais, porque se eu não me alimentar eu vou morrer. Como que está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento com Jesus? E aqui a gente já está partindo para o fim. O elemento chave de uma vida cristã
é o relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O elemento que é a chave de uma vida cristã é o relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia está nos dizendo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que é a comunhão com o Espírito Santo. O que significa comunhão, se não é relacionamento? O que significa comunhão? Se você for ver a palavra comunhão no dicionário bíblico, ela está trazendo um significado para nós muito profundo. É partilhar a intimidade, é compartilhar experiências, a comunhão com o Espírito Santo. Trazendo um paralelo aqui para você, eu não sei se você sabe, mas Paulo ele fala para nós: ei, se de tamanha glória foi o ministério da morte, que era o ministério de Paulo, que era de Paulo não, perdão, que era o ministério de Moisés, que era o ministério da lei, o ministério da morte, foi de tamanha glória, quanto mais de maior glória não será o ministério do Espírito Santo? Irmãos, qual que é o ministério do Espírito Santo, se não a igreja? Qual que é o ministério do Espírito Santo, se não fazer com que você reavive nos caminhos do Senhor Jesus? A Bíblia diz o seguinte: Deus nunca nos prometeu só um caminho, mas Ele também nos prometeu um guia. A Bíblia diz em Isaías, isso para mim é demais, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 31, versículo 21, um santo caminho. Irmãos, qual que é o santo caminho? A palavra de Deus, ela diz o seguinte para nós: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando a Bíblia está dizendo para nós que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, está dizendo eu sou o único caminho. O nosso bispão nos ensina isso demais, e ele fala isso para nós: ei, é no singular, não é no plural, só é um caminho, é um único. Ele é o caminho. E Isaías 31, 21 fala que Ele é o santo caminho que nos leva a Deus. Só que a Bíblia não nos promete simplesmente um caminho, mas ela nos promete um guia para esse caminho. E o guia para esse caminho, olha lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos. Cara, isso aqui é demais. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é a igreja. E o ministério do Espírito Santo é fazer com que você seja guiado para o caminho que é o Messias, que é Jesus, que te leva a Deus. Mas a Bíblia fala em 2 Coríntios 2, 13, 14, que através da comunhão com o Espírito Santo, que Ele vai te guiar a esse caminho, que é Jesus, que te leva a Deus. Cara, em nome de Jesus, que essa palavra possa estar entrando no teu coração. Gente, os relacionamentos, eu estou te trazendo uma ideia de relacionamentos, mas o principal relacionamento que eu estou trazendo para você é o relacionamento com Cristo Jesus. Deixa eu te dar um exemplo que está perto de nós, para que você possa entender como o relacionamento influencia diretamente no teu destino. Pega o exemplo do bispo e da pastora, que é o exemplo mais próximo que a gente tem. O bispo e a pastora, eles são exemplos de questão de estudo acadêmico. Eles fizeram mestrados, doutorados. Cara, o bispo é doutor em várias áreas, é uma coisa de louco. Estuda, não para. A pastora também estuda e não para. Agora você olha para a vida dos filhos deles. O Dedé, ele está fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. A Larissa, ela terminou uma faculdade e está fazendo outra. E a Letícia se formou em advogada. Os relacionamentos, por que eu te trouxe esse exemplo que está mais, né, no nosso meio, no nosso convívio? Porque os relacionamentos determinam destino, sim. As pessoas que te cercam, elas não, eu não quero dizer que assim, é determinante no sentido de que não tem mais nada que você possa fazer, porque de repente os teus relacionamentos, eles são de uma forma negativa. Eu te trouxe um relacionamento de uma forma positiva, mas o meio que você vive, as pessoas que você convive, cara, vão te desafiar, ou vão te motivar, ou vão te desmotivar, ou vão te trazer uma realidade totalmente diferente. Seus relacionamentos, eles vão, cara, falar muita coisa acerca do teu destino. Então eu queria que você prestasse atenção nos relacionamentos. E agora, para a gente finalizar a palavra, tem um estudo. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho.
Tem um estudo, irmãos, que a Universidade de Harvard eles fizeram, e é um estudo que é muito interessante para nós, porque diz o seguinte, para a gente finalizar essa parte, que foi elaborada uma pesquisa, que ela tem hoje em dia mais de 75 anos, e fizeram a seguinte pergunta para as pessoas: qual que é o segredo da felicidade? Qual que é o segredo da felicidade? E muitas pessoas falaram: bom, o segredo da felicidade é ter dinheiro, o segredo da felicidade é ter uma vida bem estável, o segredo da felicidade é ter fama, é ter sucesso, o segredo da felicidade está muito ligado às minhas finanças. E através desse estudo de mais de 75 anos, de mais de 7 décadas e meia, que eles fizeram, deixa eu contar para você, para que você veja através da ciência, como esse estudo ele foi muito forte, porque às vezes você ouve isso e você fala: meu, tá meio estranho isso. Às vezes uma pesquisa, ela dura mais ou menos uma década, 10 anos, por quê? Porque os pesquisadores, eles ou morrem, ou desistem daquele projeto, ou as verbas que são investidas para aquela pesquisa, elas não chegam mais. Mas essa é a maior pesquisa em mais tempo no mundo inteiro. E o nome da pesquisa é: o segredo da felicidade está onde? E eles pegaram crianças e monitoraram a vida delas, da adolescência, da puberdade, até a vida jovem, até eles chegarem à vida adulta, 50, 65 anos. E eles fizeram, em 2 em 2 anos, exames de sangue, vários questionários para saber como que estão a vida dessas pessoas. Foram mais de 264 pessoas da Universidade de Harvard que participaram dessa pesquisa, e várias outras pessoas, umas 500 pessoas, ao todo foi quase 800 pessoas, por fora. E essa pesquisa, eles determinaram que o segredo da felicidade, ela está ligada ao relacionamento. Olha só que interessante isso. Você foi criado para se relacionar com o seu pai. Muitas vezes a gente não está feliz, muitas vezes a gente não tem a nossa vida resolvida, muitas vezes a gente não prospera, muitas vezes a gente não tem uma visão de futuro. Por quê? Porque nós não temos um relacionamento com o Pai. Cara, esse estudo mostra que o segredo da felicidade está ligado aos relacionamentos. Mostra que as pessoas que chegaram aos 50 anos, 60, que tiveram maior, de volumes de relacionamentos, pessoas que se relacionaram muito bem com pessoas e pessoas que não se relacionaram muito bem com pessoas, cara, tiveram níveis de vidas totalmente diferentes. Pessoas que se relacionaram muito bem, eles fizeram essa pesquisa, e quando chegou aos 65 anos, elas estavam mais saudáveis, porque o relacionamento, ele influencia diretamente na tua saúde. As pessoas, elas estavam mais prósperas, porque os relacionamentos, a felicidade através dos relacionamentos influencia diretamente nas tuas finanças. Você consegue entender? Cara, Deus nos criou para que a gente pudesse se relacionar com Ele e se relacionar com as pessoas que estão à nossa volta. E esse cara que começou essa pesquisa, o nome dele é Mark alguma coisa, ele diz o seguinte para nós, ele deixou uma frase: não há tempo, breve é a vida para discussões, para desculpas, para ressentimentos ou prestação de contas. Só há tempo para amar, apenas um instante, por assim dizer, para isso. E aí ele conclui: uma boa vida é construída com bons relacionamentos. Uma boa vida é construída com bons relacionamentos. E eu queria que você pensasse agora, principalmente, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Como estão os teus relacionamentos com os seus filhos? Com os seus pais? Com os seus amigos? Com as pessoas que te cercam? Cara, porque muitas vezes basta só um telefonema para um parente que está distante de nós, para que a gente possa trazer através desse relacionamento uma esperança, uma palavra, um bom ânimo. Cara, muitas vezes tem pessoas que estão desesperadas, esperando para que você ligue para elas, e elas não ligam para você por conta de um orgulho. Olha o poder que o relacionamento tem, de quando você quebra essa fronteira e fala: meu, eu estou aqui. A Bíblia diz em João, capítulo 21, versículo 4 ao versículo 9, que Jesus, ele já tinha feito a sua terceira aparição depois da ressurreição. E aí ele está na beira de um rio. E aí de repente os discípulos, Pedro chega para os discípulos e fala: eu vou pescar, vocês não querem ir? Ou seja, eles voltam para o lugar de onde Jesus tinha tirado eles. Eles voltam a pescar.
E a Bíblia fala que eles pescam e não encontraram nada. E Jesus está lá na beira do mar, e Jesus olha para eles e fala assim: ei, vocês têm daquilo que comer? E aí eles falam assim: não, a gente não tem do que comer, a gente pescou, mas não pescou nada. Jesus fala de lá da praia, porque eles estavam mais ou menos a uns 90 metros da praia. E Jesus fala para eles o seguinte: ei, joguem a rede à direita. E eles jogam a rede à direita, pescam mais de 150 peixes gordos e bonitos. Só que a Bíblia diz que João, o discípulo do amor, que era chegado a Jesus, João olha e aparentemente tinha reconhecido o mestre. Pedro nem tanto. Mas o que me mata no versículo e o que me choca, que é isso que você tem que fazer hoje, em nome de Jesus, é que Pedro, ele olha para aquela margem, um cara que se relacionou com Jesus durante 3 anos, um cara, 3 anos, não, perdão, porque antes da ressurreição, depois 3 anos, mas um cara que se relacionou com Jesus durante muito tempo, um cara que teve a sua vida totalmente impactada e transformada por Jesus Cristo. Ele olha para Jesus, que está lá na beira daquele mar, e a Bíblia diz, no versículo 5, 6, que ele cinge as suas vestes, ele tira a sua roupa, ele se joga no mar a nado e corre para encontrar Jesus, que tinha ressuscitado. Cara, que eu e você, em nome de Jesus, que a gente possa correr para Jesus e ter de novo um relacionamento com Ele como a gente tinha antes. Não deixa que o coronavírus, não deixa que a distância, não deixa com as adversidades, não deixa com aquilo que está acontecendo aos teus olhos, parece o fim. Não deixe com que todas essas coisas abalem o teu relacionamento com Jesus Cristo. Não deixe com que essas coisas abalem o teu relacionamento com o teu cônjuge, com a tua família, com os teus filhos, com as pessoas que você ama. Cara, não deixe que as adversidades, aquilo que está acontecendo hoje, abale o seu relacionamento com aquele que rompeu todos os limites para se relacionar com você. Deus te abençoe. Eu queria chamar o bispão aqui para orar pelas nossas vidas, para que a gente possa ser desafiado a ter um relacionamento de volta com Cristo Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o Deus do relacionamento. Ele criou o homem para relacionamento. Ele escreveu um livro Levítico para o povo ficar santo. Deus quer o povo santo porque Ele quer relacionamento. Deus tem prazer no relacionamento. E assim, meu irmão, Ele nos ensina. E nós podemos ter relacionamento com Ele, nós podemos ter relacionamento com uma outra pessoa. E isso nos completa dentro do relacionamento.